você junto comigo deixe tua palavra aberta em dois textos. Se você quiser apenas acompanhar esses dois textos aqui na projeção, eles também estão preparados para serem projetados. O primeiro texto é Provérbios. Abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 18, verso 21, capítulo 18, verso 21. E quero ler também de início com você, 1 de Pedro, no capítulo de número 3 e no verso 10. E esse tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje é algo que há uns 40 dias atrás estava estudando aquela ministração sobre a cobiça, né, há um tempo atrás. E aí, justamente por estar ali tentando entender um pouco mais sobre a cobiça, passei por esse outro tema também, que eu desconfio ser um tema importante de ser refletido na vida da igreja, que é a maledicência. Então, na ocasião, nós não tínhamos ali exatamente tempo nem propósito para ministrar os dois assuntos, e eu preferi, naquela ocasião, então, me concentrar na cobiça e deixar para depois a maledicência. Então, há cerca de 40 dias, eu venho pensando um pouco mais sobre esse assunto, tentando entender com um pouco mais de clareza, e confesso para os irmãos que algumas coisas eu acabei descobrindo sobre isso, talvez coisas que eu não esperava, e gostaria muito de, nessa noite, né, durante o tempo que nos cabe, tentar compartilhar com os irmãos. Mas, apenas para adiantar para você, uma das primeiras coisas que me impactou foi exatamente a quantidade de versículos bíblicos que tratam sobre o assunto da língua. Ou para nós, para ser um pouco mais objetivo na questão do termo, né, que tratam sobre o assunto da maledicência. Eu, obviamente, não tenho nem tempo nem propósito para isso, mas aqui no meu estudo eu tenho pelo menos 3 páginas de versículos, de capítulos da Bíblia que falam apenas sobre esse assunto, sobre o perigo que é muitas vezes a maledicência na vida da igreja, e não somente na vida da igreja. A maledicência, ela é infelizmente comum também no ambiente profissional. A maledicência, ela é comum às vezes na relação familiar, né? Inclusive alguns do meio da filosofia, né, estudam especificamente, estudam como detração. E a detração nada mais é do que essa capacidade maligna, né, esse mal que está em nós, que nos torna vulneráveis à fala, à língua, ao comentário, para ser mais objetivo, a falar mal dos outros. E esse é um assunto que às vezes nós tememos, né, porque é o tipo de circunstância da qual todos nós estamos vulneráveis. Eu não estou aqui mandando recado para ninguém, muito pelo contrário. Eu estou aqui me tratando, eu estou aqui nesse altar hoje reconhecendo que eu, Diego, sou vulnerável à maledicência. Eu estou aqui hoje para alertar você, ao mesmo tempo para te dizer que eu não estou imune da maledicência, como você também não está. E esse é um assunto tão importante para a vida da igreja, tão importante, tão necessário, que a Bíblia fala, inclusive, que na língua existe poder para vida e morte. Então, tudo aquilo que tem a ver com vida e morte, tudo aquilo que tem a ver com salvação, tudo aquilo que tem a ver com eternidade, tudo aquilo que tem a ver com algo que preserva a minha e a sua vida e nos faz realmente viver uma vida santa, uma vida íntegra, se torna pertinente para ser compartilhado, comentado e pregado na vida da igreja. Então eu orei, e durante esses 40 dias que eu venho pensando sobre esse assunto, eu venho
pedindo para Deus graça para que nós, como povo do Senhor, possamos estar mais atentos para esse que pode ser um mal muito grande nas nossas vidas, tanto espiritual, como familiar, como profissional, como relacional, e afeta tantas pessoas. 2 versos que eu separei para que nós possamos começar a refletir. Provérbios, lá no capítulo 18, olha o que a palavra de Deus diz. Ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu queria que você lesse junto comigo. Você pode ler? Diga assim: a morte Olha como é importante esse assunto, irmãos. A Bíblia fala: a morte e a vida estão no poder da língua. Esse pequeno órgão, né, que você tem aí dentro de sua boca, ele é perigosíssimo, ao mesmo tempo que ele pode ser um importante órgão para abençoar. E a Bíblia fala que na língua existe possibilidade de vida e de morte. Olha esse outro texto que está lá em 1 Pedro, no capítulo 3 e no verso 10. Vamos ler juntos? Pois a palavra fala: quem quiser viver a vida e ver dias felizes. Quem quer ver dias felizes aí na sua história? Amém? Então a palavra diz, irmão, guarde a sua língua. A língua, ela tem a ver inclusive com a nossa felicidade. A língua, ela pode abençoar, ajudar, cooperar para que eu e você tenhamos um ambiente de vida saudável, ao mesmo tempo que a língua pode ser destruidora e acabar até mesmo com a nossa felicidade, acabar com os nossos relacionamentos. A língua, ela pode afetar sonhos, a língua, ela pode afetar projetos, a língua, ela pode matar o ser humano, mas a língua, ela também pode ser bênção. A língua, ela também pode ser, inclusive tem um texto em Hebreus, que fala que a língua, ela é medicina, quando é utilizada por um sábio. Pense sobre isso. Ao mesmo tempo que ela mata, ao mesmo tempo que ela tira a felicidade, ao mesmo tempo que ela ofende, ao mesmo tempo que ela lança maldição, ela também pode ser medicina. Ela pode ser remédio. A palavra lançada, ela tem um poder tão forte na vida das pessoas, que ela traz vida ou morte, que ela traz prazer ou destruição. E cabe a mim, cabe a você, diante dos nossos relacionamentos, escolher o que é que nós queremos. Nós queremos uma vida amarga, nós queremos uma vida sem prazer, nós queremos uma vida vulnerável às emoções, vulnerável às ofensas. Você quer viver assim? Não, eu não quero viver assim. Eu quero viver uma vida saudável, eu quero viver uma vida abençoada, eu quero viver uma vida com prazer, eu quero viver uma vida cheia do Espírito Santo, eu quero viver uma vida feliz. O que é que eu preciso fazer? A palavra nos ensina: guarde a sua língua. Guarde a sua língua. Eu queria compartilhar com você um primeiro ponto dessa reflexão, que é: vencer a maledicência é uma questão de escolha.
é o que eu estou dizendo para você. Nós escolhemos se nós queremos viver uma vida como maledicente ou não. Depende de mim, depende de você. Agora deixa eu falar uma coisa. Uma das coisas que eu entendi, estudando um pouco sobre a maledicência, é que ela é um pouco cultural. Ela não necessariamente precisa estar incutida na nossa cultura, mas ela é um pouco cultural. Por quê? Porque muitas das pessoas que sofrem de maledicência, elas vêm carregando isso da própria casa. Um filho, por exemplo, que ouve o seu pai, ao longo de toda a sua vida, de sua trajetória, criticar, amaldiçoar, reclamar, apontar o dedo, ofender as pessoas, é uma criança que vai nascer, crescer, dentro de um ambiente vulnerável aos pecados da língua. Então isso, às vezes, é parte da nossa cultura familiar. Isso, às vezes, faz parte dos nossos relacionamentos. Ainda que muitos de nós, às vezes, não entendamos de onde ela se origina, o fato é que todas as vezes que alguém pratica a maledicência, atrai sobre si condenação, atrai sobre si maldição. Por isso é uma questão de escolha, é algo que eu decido. Eu quero viver assim. Eu quero fazer parte de um grupo de pessoas que gasta uma parte do seu tempo falando de outras pessoas. Você já parou para perceber que há alguns seres humanos que eles não conseguem conversar em um nível onde a fala se dirige ao Senhor, às coisas do céu, mas é muito mais fácil para nós começar uma conversa, desenvolver um diálogo, sempre com base no outro. Se você está, às vezes, lá compartilhando um churrasco, ou se você está lá em uma roda de amigos, é muito fácil entre nós sair um assunto. E o fulano? Você viu o fulano? E às vezes começa assim de uma forma despretensiosa, né? Ninguém intenta de cara fazer o mal, e pelo menos, muitas vezes a nossa forma de se portar, às vezes diz, não, eu estou aqui, não acho nada, não penso nada, mas muitas vezes essa conversa, esse relacionamento, ele vai tornando-se algo vulnerável à maledicência. É quando nós colocamos um nome, é quando uma pessoa acaba se tornando alvo da nossa conversa, alvo da nossa reflexão, e assim às vezes até meio que sem perceber, nós estamos cometendo aquilo que o Salmo 1 diz, né? Não se assente na roda dos escarnecedores. E às vezes como algo cultural, como algo costumeiro, como algo que nós não achamos assim que faz tanta diferença, ou que tem tantos efeitos espirituais, nós gostamos de comentar, nós gostamos de falar, nós gostamos de dizer, nós gostamos muitas vezes até de fofocar algo específico sobre aquela pessoa, e isso realmente é algo muito trágico. Por isso eu e você precisamos aprender que a maledicência, irmãos, é uma escolha. Você escolhe se você quer fazer parte de um grupo de pessoas que apenas dirige o mal a outros, ou se você quer fazer parte de pessoas que pensam sobre a palavra de Deus. Eu usei o exemplo de José, e essa é uma história que me agrada bastante. Peguei apenas um versículo porque você conhece ela bem. Em Mateus capítulo 1, no verso 18, a Bíblia fala um trechinho da história de José, quando diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, a sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, o seu esposo, sendo justo, e veja o que a palavra diz agora, e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas,
eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mas eu destaquei para você ali um comportamento de José, muito sábio, e que me faz pensar que maledicência realmente é escolha. Ora, irmãos, vamos nos colocar no lugar de José aqui. José, noivo de Maria. José que tinha ali as melhores pretensões com aquela moça. José que estava, possivelmente, por estar noivo, sonhando, intentando o melhor de Deus para sua família. José que possivelmente tratava Maria com todos os cuidados, pensando: puxa, ela é a minha futura esposa, eu vou construir família com essa mulher. Esse mesmo José, um dia pego de surpresa, irmãos, e de repente ele fica sabendo que Maria está grávida. Aí eu pergunto para você, será que na hora José teve exatamente esse estalo? Não, é do Espírito Santo? É óbvio que não, irmãos. Ser humano, como eu e como você, possivelmente José ficou muito abatido, muito ofendido, muito machucado. Possivelmente José teve que lidar ali com ele mesmo, teve que conversar com ele mesmo, teve que chorar, teve que desabafar, teve que realmente passar por aquela situação. E irmãos, eu muitas vezes fico pensando sobre isso. Qual seria a nossa reação? Qual seria a nossa primeira ação? Porque afinal de contas, tudo que nós mais queremos é um bom argumento para poder jogar na cara do outro. Tudo que nós queremos muitas vezes é um bom argumento para poder dizer que o outro está errado. E José tinha a faca e o queijo na mão. Era só fazer uso das suas palavras. E, afinal de contas, naquela época, a lei dizia que aquele que fosse pego em adultério era passivo de apedrejamento. Veja só, irmãos. José bem podia ter feito uso desse poder. Mas olha o que a palavra diz: não a querendo infamar. Quando Deus estava procurando uma referência para o seu filho, qual seria a melhor referência de pai para Jesus? Não podia ter uma referência melhor. Por que é que Deus escolheu logo José? Por que é que Deus deu a honra, deu o privilégio para esse homem de ser o pai do nosso Salvador? Porque José tinha nas suas características algo que agradava muito a Deus. A Bíblia fala que ele era justo e ele não queria infamar. Infamar, irmãos, é levar má fama. José não queria dar uma má fama para Maria. José não queria sair de cara dizendo para todos: olha o que ela cometeu, veja o que ela fez comigo. José, irmãos, sai de fininho. José naquela hora, com a sua sabedoria, com a graça que Deus o deu, por isso se tornou o escolhido do nosso Senhor, para que fosse pai de Jesus, para que pudesse representá-lo nessa terra, para que pudesse ser uma referência para o nosso Salvador. José saiu de fininho. E ele nos dá ali uma grande lição, de que a maledicência é uma escolha. Eu escolho se eu quero difamar alguém, se eu quero levar a má fama dos outros para frente. Algumas pessoas dizem que a fofoca, que a maledicência, ela tem um caminho comprido, que começa exatamente numa pessoa vulnerável à maledicência, o famoso
fofoqueiro. Esse famoso fofoqueiro, ele encontra uma pessoa às vezes ingênua, uma pessoa pouco disposta a refletir, pouco disposta a julgar, e muitas vezes contaminando essa pessoa ingênua, permite que essa fofoca vá à frente e ela vá se alastrando, tornando-se uma grande maldição. E alguém disse assim: quando é que a fofoca termina? Quando que a maledicência acaba? A maledicência acaba quando ela chega aos ouvidos de uma pessoa inteligente. A fofoca e a maledicência correm de um lado para o outro, enquanto há pessoas ingênuas ouvindo. Mas quando ela cai aos ouvidos de uma pessoa inteligente, essa pessoa age com sabedoria. E ela sabe filtrar aquilo que o outro está dizendo. Ela sabe ponderar, ela tem noção do veneno. Ela sabe o mal que aquilo pode causar, e é muitas vezes ali que se estanca. Eu faço votos, irmãos, para que nós, como povo de Deus, especialmente nós como povo de Deus, sejamos essas pessoas sábias. Porque não é se a fofoca vai chegar aos nossos ouvidos. A questão é quando ela vai chegar. Porque ela vai chegar. Pode ser que daqui 2h30, não sei, quando você estiver lá lanchando, pode ser que um maledicente se aproxime de você, por exemplo. E eu tente contaminá-lo com um assunto, às vezes até de uma forma muito sutil, tentando ser o mais discreto possível, tentando se eximir das consequências, mas sutil e malignamente ali lançando um veneno para ser reproduzido. E irmãos, quando isso acontece no ambiente profissional, quando isso acontece no ambiente secular, ainda que seja ruim da mesma forma, é passivo de entendimento. Mas quando isso acontece no meio do povo de Deus, é tão chato. Eu vou repetir isso para você. Não estou mandando recado para ninguém. Há 40 dias Deus ministrou isso no meu coração, não foi por um motivo, eu não tenho nenhuma motivação. Graças a Deus, não estou sabendo de nada e nem quero saber também. Não estou aqui transmitindo recado, o pastor hoje deve ter sido ofendido por alguém ou ouviu alguma coisa. Não, não é isso, irmãos, de verdade. Há 40 dias eu fui tocado por esse assunto. E eu comecei a perceber quanto ele é destruidor. Sabe, eu comecei a perceber quanto nós, como povo de Deus, precisamos fazer escolhas e dizer de uma vez por todas para a nossa alma: basta. Eu não sou depósito de conversa, eu não sou depósito de fofoca. Eu preciso agir como alguém maduro na fé. E todas as vezes que um maledicente se aproximar dos meus ouvidos, tentando difamar alguém, tentando ofender alguém, tentando transmitir o veneno, que eu seja instrumento de Deus, que você seja instrumento de Deus para estancar isso em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Isso é serviço nosso, irmãos. Então, escolha corretamente e deixe a maledicência. O outro ponto diz que quem vence a maledicência, vence a Satanás. Eu peguei uma história, aqui é a continuação de uma história. Eu peguei apenas esse trechinho de Timóteo, capítulo 5, do verso 13 até o 15, que retrata esse trecho. Eu vou ler para você. Fala: além do mais, aprendem também a viver ociosas. Paulo estava aqui falando das viúvas, né, que eram servidas com mantimentos, e ele estava nesse momento dando algumas instruções para Timóteo.
falando sobre características de algumas dessas viúvas. E veja o que ele fala. Essas mulheres aprendem a viver ociosas, andando de casa em casa. E não somente ociosas, mas também a Bíblia fala tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram. E aí a palavra que me chamou mais atenção na reflexão desse texto, é quando fala assim essa frase, seguindo a Satanás. Não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, seguindo a Satanás. Paulo estava dizendo para Timóteo, fique atento com as viúvas, fique atento com essas mulheres que andam de casa em casa, falando, conversando. Olha, elas estão dando ocasião à maledicência. E Paulo estava aqui agora, finalizando essa frase, dizendo assim, olha, elas estão seguindo a Satanás. Irmãos, tudo que nós entendemos essa frase, é que existe a possibilidade de pessoas estarem sendo guiadas por Satanás, ou seja, a maledicência, ela torna a minha e a sua vida vulnerável aqui aos demônios. Quantas pessoas aí estão vulneráveis pelos demônios e cedendo, dando lugar para a maledicência? Biologicamente falando, Paulo aqui citou as mulheres, né? Biologicamente falando, as mulheres têm muito mais facilidade nesse assunto, né? Ou seria talvez, já que eu vi que algumas irmãs me olharam assim com uma cara, né, meio negativa, quase que já me condenando e dizendo algo, eu vou dizer então, vou tentar melhorar aqui, somos nós homens que temos muita dificuldade, não é isso, homens? Somos nós que temos dificuldade. Mas irmãos, Paulo não estava brincando quanto a isso. Ele estava dizendo, olha, tem gente tagarela, andando de casa em casa, fazendo tagarelices, fazendo intrigas, fazendo aquilo que não deve, e com isso, irmãos, Paulo está dizendo, olha, elas estão dando lugar a Satanás. Então diga comigo assim, maledicência atrai demônios sobre a nossa vida. Se você não quer viver debaixo de opressão demoníaca, abandone a maledicência. Se esse é um hábito familiar, se esse é um hábito que você no seu ambiente profissional acabou desenvolvendo, se esse é um hábito que hoje faz parte da sua vida, irmão, como o primeiro texto que nós lemos, a Bíblia fala, a morte e a vida, é uma questão de vida ou morte. Abandone a maledicência, porque uma hora ela trará a consequência sobre a vida daqueles que gastaram todo o seu tempo com tagarelice, gastaram todo o seu tempo com intrigas, falando aquilo que não deve. Né? Eu tenho certeza que a grande maioria de nós, e eu me incluo, né, nessas características, todos nós, vamos começar a adorar então, irmãos? Pega a guitarra aí alguém, pega o violão, cadê o César? Pega o violão aí, César. E vamos adorar. Glória a Deus. Irmãos, uma das coisas que eu sempre falo, criança no altar é bênção. Né? Eu lembro até hoje, né, quando lá em São João do Ivaí,
Um dia a igreja começou a crescer e as crianças começaram, parecia um puleiro a igreja, né? As crianças vinham para o altar, dominavam a bateria. Um dia alguém veio reclamar e falou assim: pastor, podia dar um jeito nessas crianças, né? As crianças sobem no altar, as crianças fazem uma bagunça. Aí eu lembrei da época que nós não tínhamos criança, e eu falei isso para aquela irmã, eu falei: irmã, você lembra quando não tinha nenhuma criança nessa igreja? Então é melhor elas subindo no altar, subindo nas cadeiras, deixa eles adorar à vontade, e a nós como povo de Deus cabe abençoá-las, amém? Então, queridos, essa é uma situação delicada para nós tratarmos. O outro ponto fala que vencer a maledicência evita consequências. Não está aí na projeção, mas o Salmo 140, no verso 11, fala sobre os maldizentes. E a Bíblia diz que o maldizente não se estabelecerá sobre a terra. Né? E essa é uma das atribuições, é uma das consequências do maldizente. Né? A Bíblia fala que o Senhor deseja constituir bênção sobre o seu povo. Quantos querem ser abençoados aqui, amém? Se você quer ser abençoado, né, e a palavra fala que Deus constituiu bênção sobre as nossas vidas. O Salmo 140 é o texto que fala sobre isso. Ele nos abençoou para que nós pudéssemos viver uma vida cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus. Mas lá nesse mesmo Salmo fala que os maldizentes não herdarão a terra. Há tantas promessas para você, há tantas bênçãos reservadas para a sua vida. Deus quer cumprir tantas promessas, tantos sonhos. A fidelidade do Senhor quer se estabelecer sobre a sua casa, o governo do Senhor. E as respostas de Deus querem estar sobre a sua vida, mas muitas vezes afetados, irmãos. Por essa capacidade de se tornar um maldizente, nós perdemos a bênção de Deus. Eu vou pedir para acho que é o Fábio que está lá, passa para mim, Fábio, esse ponto que fala, vencer a maledicência evita consequências. O texto que nós temos aí é de 2 Timóteo, capítulo 2, onde a palavra fala assim: evita os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. A palavra fala: evita falatórios inúteis e profanos. Irmãos, essa talvez seja uma das atribuições mais importantes que eu e você temos como discípulos de Jesus. Evitar. E evitar aqui não significa, pelo menos a princípio, não significa exatamente evitar a pessoa, pelo menos a princípio. A Bíblia está falando aqui: evita falatórios inúteis e profanos. Na verdade, todos nós estamos expostos a conversas o tempo todo. Mas vamos ser bem honestos. Em quem é que a conversa muitas vezes toma um rumo de maldição? Quais são as pessoas vulneráveis a tipos de conversas que elas muitas vezes acabam se tornando maledicência? São as pessoas que dão trela. São as pessoas que desejam que o assunto continue. E nesse caso, irmãos, nós podemos até dizer que a maledicência, ela existe de uma forma direta e indireta. Pode ser que alguém ali, exatamente por estar praticando a maledicência, por estar fofocando, por estar levando conversa adiante, está fazendo uso desse mal. Mas por outro lado também, indiretamente, alguém está dando o quê? Ouvidos. Então, da mesma forma que eu me torno maledicente quando falo, eu me torno maledicente quando ouço, quando dou trela.
quando alimento, quando permito que isso se estabeleça. Veja, o conselho de Paulo para Timóteo é: evita falatórios inúteis e profanos. Então a minha primeira prática nesse ponto é evitar o falatório. Se evitar o falatório já não está dando mais certo, aí evita o falador. Porque daí é quando você percebeu que aquela pessoa insiste em continuar falando, em continuar maldizendo, em continuar envenenando. Então, não dá mais para evitar o falatório, evita o falador. Porque muitas vezes essa pessoa acaba contaminando e fazendo com que você se torne tão exposto à maledicência quanto aquele que está transmitindo a fofoca. É tão triste, irmãos. Tem um versículo aqui que eu só não sei se eu vou achar. Ah, está aqui, Provérbios 16, você não precisa abrir não, só ouça isso aqui, Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Olha como que a fofoca, a maledicência é venenosa. O perverso espalha contendas. É o tipo de pessoa que viu um foguinho começando ali, em vez de jogar água, ele joga gasolina. Ele quer ver mesmo queimar, ele quer ver mesmo a coisa aparecer. Sabe qual a consequência disso? A Bíblia fala: o difamador. O que é o difamador? É a pessoa que espalha má fama. A Bíblia fala: separa até mesmo os maiores amigos. Que coisa triste isso. Triste, irmãos, é quando você encontra pessoas machucadas pela maledicência. Triste é quando você encontra irmãos derrotados por essa iniquidade tão grande que às vezes afeta a alma, afeta os ossos da pessoa, afeta a saúde, afeta os relacionamentos. Que dor terrível é uma pessoa separada dos seus amigos, separada nos seus relacionamentos, separado das pessoas por falatórios, por maledicência. Sabe, a palavra de Deus, quando nos ensina sobre esses assuntos, na verdade ela está nos alertando quanto às coisas espirituais. A Bíblia está repleta de versos que nos alertam até mesmo quanto à nossa salvação. Se você pegar, não precisa abrir, também não está aqui na projeção, mas 1 Coríntios lá no capítulo 6 fala assim: não sabei que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados e nem maldizentes herdarão o reino dos céus. Marcos 7, 26 também não está aqui. A palavra fala: porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultério, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja e a blasfema, que blasfemar é o mesmo do que infamar. É de dentro que sai. É de dentro do coração do homem. Quando os discípulos estavam lá preocupados, aliás, os discípulos não, quando os fariseus estavam preocupados em dizer: Jesus, olha, os teus discípulos comem sem lavar as mãos, olha
Olha que tragédia que é isso, esses homens pegam nos alimentos sem se banhar. E aí Jesus fala o que para eles? Que o que contamina o homem não é o que entra, mas ele fala o quê? O que contamina o homem é o que sai. Então de dentro de nós, irmãos, pode sair um mal terrível. De dentro de nós pode sair algo que pode matar. A Bíblia fala em Provérbios 26, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Se não houver maldizente, se não houver maledicente, se não houver fofoqueiro, a contenda cessa. Mas assim como o fogo e a lenha, se eles estiverem no nosso meio, isso se incendeia de uma hora para outra. Porque a palavra fala sobre quão tóxica pode ser a palavra lançada com maldição. E eu quero terminar, já vou convidar o grupo de louvor para vir aqui no altar, dizendo para você que vencer a maledicência, por fim, me aproxima de Deus. Eu vou pedir para o Fábio passa para nós, Fábio, por favor. Vencer a maledicência me aproxima de Deus. O texto que eu coloquei é Salmos, lá no capítulo 15, verso 1 a 3, fala assim: quem, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua e não faz mal ao próximo e nem lança injúria contra o seu vizinho. Olha o que a palavra de Deus fala. Para vencer a maledicência, eu preciso me aproximar. Aliás, vencer a maledicência me aproxima de Deus. Mas esse é um exercício do qual eu preciso escolher. A difamação, ela faz mal ao próximo. A difamação, ela destrói vida, ela destrói pessoas. E nós estamos, irmãos, todos os dias, expostos a esse tão terrível mal, a essa situação tão trágica que às vezes destrói tantas vidas e destrói tantas famílias. Eu quero terminar contando para vocês um fato que aconteceu. Uma vez eu estava em casa, tocou o interfone e o vizinho da frente, ele tinha saído da sua garagem e bateu no meu carro. E obviamente que foi ali um acidente, e ele veio comunicar, exatamente como quem diz: olha, infelizmente ocorreu um acidente. Eu ouvi aquilo e falei: bom, tudo bem, vizinho, fica tranquilo, na segunda-feira a gente vê. Eu fui lá, avaliei, olhei e realmente fiquei predisposto a resolver aquela situação na segunda-feira. Então, obviamente na segunda-feira fui num negócio que desamassa carro, e negócio que desamassa carro ficou legal, né? Não sei o nome, mas aí o rapaz deu um orçamento, falou: vai ficar tanto. Eu falei: tudo bem. E aí fui e passei: vizinho, olha, ficou tanto o valor do carro, mas se o senhor conhece algum outro que desamassa carro, você pode levar e fazer o seu orçamento. Para mim não tem problema, resolvendo aqui está resolvido. E aí ele falou para mim, não, eu não vou pagar isso aí não. Eu já tenho o meu para pagar, o meu vai ficar mais caro que o seu. E eu meio que me assustei, porque eu falei: acho que ele não entendeu muito bem. Falei: vizinho, mas o senhor bateu no meu carro, então eu não posso arcar com isso porque foi o senhor. Eu falei: se o senhor precisar de um tempo, alguma coisa, tudo bem, mas tem que consertar, eu não posso arcar com isso sozinho. Ele falou: não, mas eu já tenho meu carro, então você se vira com o seu e eu se viro com o meu.
Irmãos, eu confesso para vocês que naquele dia, os portões da minha casa estavam abertos, e eu da casa dele olhei assim, sabe, para os meus filhos, para minha família, e me contive e voltei para casa, mas muito bravo, né? E assim, realmente pensando em pagar mal com mal, e passava coisas pela minha cabeça que eu pensava, pode isso? Como que o ser humano faz isso com o outro? E aí, olha que coisa, né? Foi uma tentação que surgiu no meu coração. Logo que mudou um vizinho novo do outro lado da casa, esse vizinho veio me perguntar da vizinhança. E ele falou assim, mas como é que são os seus vizinhos aqui? Ah, irmãos, aquele momento foi difícil. Eu queria muito falar para ele, queria muito dizer para ele, olha, aqui mora um canalha, aqui mora um cara que bateu no meu carro, que não consertou aqui. Irmãos, eu queria muito, sabe, naquele momento eu não me continha de vontade de falar, mas eu me contive, e eu consegui sair daquele momento sem falar um A sobre o meu vizinho. Até porque eu creio que na hora certa, no momento certo, Deus vai tocar o coração daquele homem, e longe de mim espalhar ou difamar uma pessoa, ainda que a tentação me venha ao coração. Eu estou dizendo isso para você porque eu sei que assim como eu, você também às vezes tem vontade, porque uma coisa é você reproduzir fofoca por fofoca, e outra coisa é aquele desejo de espalhar o veneno de quem fez mal para você. Veja, se alguém só fofocou, se você está sendo só um transmissor, talvez. Agora, quando alguém te fez mal, a tentação de falar mal, a tentação de reproduzir, a tentação de dar continuidade, aquilo é muito grande. Mas maledicência é caso de vida ou morte. E eu preciso escolher. José escolheu não falar mal de Maria. José escolheu não difamar aquela mulher. Por isso, foi digno de ser escolhido como referência para o seu Salvador. Quem seremos nós? Nas nossas conversas, nos nossos diálogos, nas nossas relações. Que esse mal saia de sobre nós, amém, irmãos? Que a maledicência não tenha lugar na tua família, que a maledicência não tenha lugar no teu trabalho, que você seja um estancador, que você termine sempre dizendo e fazendo a coisa correta, que você seja um homem sábio, a mulher sábia, e quando chegar aos seus ouvidos, você saiba exatamente o que fazer. Porque isso é vida ou morte. Isso atrai até mesmo infelicidade. O maledicente é infeliz. O maledicente não prospera. O maledicente, ele vive e necessita, ele se alimenta das fofocas, ele se alimenta das conversas alheias, ele precisa disso. E isso é terrível, irmãos. Isso é maldito. Deus tem coisas boas para a sua vida, Deus tem prazer para a tua história, Deus tem felicidade. Então se livre de tudo isso e fala: eu quero servir a Deus com alegria, eu quero construir um ambiente de relacionamento saudável, eu quero aceitar o meu próximo mesmo com as suas dificuldades, mesmo com tudo aquilo que eu acho ao seu respeito. Mas a questão não é o que eu acho, a questão é o que o Senhor acha. E o Senhor, Ele escolheu a todos indiferente. Cabe a mim, cabe a você fazer opção por aquilo que é melhor, amém? Eu sei que eu não tenho tanto motivo para isso. Talvez você fale, pastor, por que você vai nos chamar ao altar nesse momento? Passa para mim, Fábio, põe no último slide, pode passar. Eu quero fazer essa oração com você no altar hoje. O Salmo 41:3 fala assim: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca e vigia
a porta dos meus lábios. É isso que eu quero profetizar para você nessa noite, que Deus coloque uma guarda sobre a sua boca, e que vigie os nossos lábios, para que dos nossos lábios saiam apenas palavras de bênção, e não de maldição, amém? Vamos encerrar aqui no altar. Venha para o altar, enquanto o louvor canta uma canção, venha aqui buscar o Senhor. Pai querido, Pai, esse altar simboliza o desejo do nosso coração de fazer aquilo que é coerente, de fazer aquilo que é correto, de fazer aquilo que é justo. Pai, nós estamos diante desse altar aqui reconhecendo toda a nossa humanidade. Nós estamos aqui reconhecendo, às vezes, ó Pai, os pecados culturais que têm sido passados de pais para filhos. Quantas influências negativas na família, quantas influências negativas na vida profissional. Pai, quantos ambientes dos quais participamos, onde a fofoca, a maledicência rolou solta. Quantos de nós, às vezes até pela internet, de uma forma covarde, detratamos pessoas, maldizemos pessoas, declaramos de forma inapropriada a respeito daqueles os quais o Senhor um dia escolheu. Pai, perdoa a vida da tua igreja por tantos males, especialmente nós como teu povo, que muitas vezes, Pai, achamos que uma fofoquinha
uma conversinha, uma historinha não vai afetar ninguém, mas muitas vezes estamos causando morte, muitas vezes, de uma forma covarde, Senhor, estamos permitindo que a nossa boca seja usada pelo diabo. Destruímos pessoas, famílias, sonhos, ofendemos, Senhor, detratamos, falamos mal, amaldiçoamos, ó Pai. Hoje nós queremos usar esse altar, Senhor, para pedir ao Senhor: tem misericórdia, Pai, tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia das nossas vidas. Não nos deixe, Senhor, achar normal, não nos deixe permitir que o nosso coração seja envaidecido, seja contaminado, seja tentado pelo mal da fofoca, Senhor. Livra a Tua igreja, Jesus. Permita que os meus irmãos, que as minhas irmãs que estão aqui hoje, que se um dia ofenderam, machucaram, detrataram pessoas, seja na cara, seja pela internet, seja na fofoca, que haja cura para essa pessoa nessa noite, que haja libertação, Senhor, que haja arrependimento, para que a Tua vida possa ser colocada dentro de cada um de nós. Mas se tem alguém aqui, Senhor, que já foi alvo de fofocas, se tem alguém aqui hoje que por um motivo ou outro está ofendido, está com o seu coração machucado, Deus, estende a Tua cura sobre esse meu irmão, minha irmã. Libera sobre ele restauração, sobre ela restauração nessa noite. Não deixe que o mal, não deixe que o veneno, Pai das línguas, seja mortífero, mas protege, guarda. Senhor, libera sobre nós uma capacidade de proteger-nos, ó Pai, de todo dolo, de toda maldição liberada pelas bocas, ó Pai, para que nós como Teu povo possamos dar testemunho, para que nós como Teu povo possamos ser referência, para que nós como Teu povo possamos fazer o uso da nossa boca apenas para abençoar e jamais para amaldiçoar. Assim como a palavra do salmista, Senhor, põe guardas a nossa boca nessa noite, vigia, Senhor, a porta dos nossos lábios, para que o que sair de nós seja vida, seja amor, seja remédio, seja medicina para as pessoas que estão ao nosso redor, e jamais veneno, jamais, Senhor, seja maledicência. Livra-nos desse mal, Pai. Estanca isso de sobre as nossas histórias. E mesmo que nós vivamos em um ambiente carnal, aonde muitas pessoas detratam, fofocam e blasfemam umas contra as outras, nos dê graça, Pai, no ambiente de trabalho, nos dê graça no ambiente estudantil, nos dê graça no ambiente familiar e principalmente, Pai, nos dê graça no ambiente da Tua igreja, para que sobre nós jamais recaia as consequências e a maldição deste ato tão terrível, Senhor. Pai, nós oramos para que, assim como a letra dessa canção, o Teu Espírito, Senhor, o Teu Espírito, Senhor, renove as nossas vidas. O Teu Espírito, Senhor, nos ensine a Tua verdade. O Teu Espírito, Senhor, expurgue de sobre nós todo o mal, todo o veneno, toda a maldição que foi lançada, e nós sejamos pessoas sábias para ouvir a Sua voz, Pai. Esse é o desejo dos nossos corações essa noite, e queremos sair daqui, Pai, ser usados como boca de Deus, para abençoar as famílias, abençoar as pessoas e declarar que o Teu nome é grande nesta terra, em nome de Jesus. Pai de amor, agora que o Teu grande, soberano amor, Senhor, que a graça do Teu Filho Jesus Cristo
Que também, Senhor, a companhia, presença, consolo do Espírito Santo seja com a tua igreja, Senhor, dando ao teu povo um tempo de vitórias, para que possamos testemunhar a cada dia do seu grande amor. Esse é o nosso desejo, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Dá um abraço ao teu irmão. Deseja a paz do Senhor. Boa semana para todos.